paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 16, versículos 32 e 33. A palavra de Deus diz assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Santo Espírito de Deus, a palavra é tua. Santo Espírito, vem, faz como convém a tua vontade. A tua vontade é boa, Senhor, é perfeita e é agradável. Que não seja o seu servo a falar nada por si mesmo, mas seja o Santo Espírito de Deus a usar a boca do servo para transmitir à igreja uma palavra desde o alto e sublime trono de Deus. A palavra aflições em geral denota qualquer tipo de sofrimento, dor, angústia, perseguição, pestes, epidemias, pandemias, doenças, dificuldades de qualquer ordem, inclusive financeira, traumas emocionais, tudo isso e muito mais são potencialmente aflições em que poderemos ser afligidos. Eu estava pela internet procurando coisas edificantes e encontrei um estudo sobre 5 lições que aprendemos com o sofrimento na Bíblia. A primeira dessas lições é ter o sofrimento como fonte de motivação. Devemos lembrar sempre que nós vivemos no mundo decaído, Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo é um mundo decaído. A norma aqui é sofrimento, A exceção é não ter sofrimento, A norma é ter sofrimento. A regra geral é ter sofrimento, porque vivemos num mundo decaído. É por isso que Jesus nos adverte: no mundo terás aflições. No entretanto, há uma preciosa promessa, Há uma preciosa promessa em que o Senhor da glória nos diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O sofrimento não é o fim. Não podemos ficar paralisados, É hora de começar, é hora de recomeçar, A Bíblia nos ensina um exemplo fantástico, Nós vamos lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 16 a 23, e vamos encontrar lá o rei Davi. Davi havia praticado vários pecados, Ele desejou Betseba, Ele possuiu Betseba, ele engravidou Betseba, ele assassinou Urias, o marido dela, E ele foi desmascarado por Natã, E quando ele cai em si, ele escreve aquele salmo maravilhoso, Salmo 51, ele tem um profundo arrependimento, mas o Deus eterno havia decidido que essa criança ia morrer, E diz a palavra de Deus assim: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu nada. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os seus servos que Davi, ao ser informado de que a criança estava morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não nos dava ouvidos. Como, pois, lhe diremos agora que a criança está morta? Porque ainda mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu
que a criança te havia morrido. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor, adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: o que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes. Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comestes pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Meus amados, minhas amadas, não tem como eliminar a dor sofrida, mas é preciso continuar. Transformar a dor em motivação e seguir em frente. E consolar os que choram. Deus nos convida a nos levantarmos e seguirmos em frente. Esta pandemia não pode paralisar a Igreja do Senhor Jesus. A segunda lição, é que os sofrimentos são testes para nos avaliar. O sofrimento pode testar a nossa força e a nossa estrutura. Ele pode testar a genuidade da nossa fé. Em 1 de Pedro 1, versículos de 6 a 7, a palavra de Deus diz assim: nisto exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo quando apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. O Eterno pode testar as nossas motivações e os nossos trabalhos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 12 a 15. A palavra de Deus diz assim: contudo, se alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo revelará. Se permanecer a obra de alguém que sob o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém que se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então somos testados, meus amados irmãos, e espero que sejamos aprovados. O Eterno pode testar também os nossos relacionamentos. Em Provérbios 17, a palavra de Deus diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz irmãos. Na angústia se faz irmãos. Há muitos irmãos precisando mais do que nós. Há muitos irmãos que necessitam de ações concretas. Mas, acima de tudo, o Eterno pode produzir em nós, em cada um de nós, um caráter conformado com o caráter de Cristo. Em Romanos 5, versículos de 3 a 5, a palavra diz: e não somente isso, mas também nos glorificamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Santo Espírito, que nos foi outorgado.
Meus amados, nós vamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, para algo fantástico, né? Algo realmente, uma lição tremenda. Paulo e Silas, eles haviam sido açoitados, né? Haviam sido torturados, né? Eles foram lançados no cárcere interior. O carcereiro prendeu os seus pés num tronco, né? Diz assim a palavra de Deus. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros da prisão escutavam. É verdade. Grande sofrimento sofreram esses homens, verdadeiros heróis da fé. Porém, como é que termina esse dia? A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Né? Isso mesmo. O sofrimento produz uma conformação do nosso caráter, o caráter de Cristo. Pois, acima de tudo, nós podemos ainda ser usados como instrumentos de Deus para ajudar outras pessoas a conhecerem o Eterno e se transformarem. Depois daquele grande acontecimento, naquele lugar, o carcereiro vai fazer uma pergunta a Paulo. Está lá no versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E tem uma magistral resposta do apóstolo, que deve ficar sempre nas nossas lembranças a qualquer momento. Né? A resposta está lá no versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glórias a Deus. Estamos sofrendo? Oremos. Entoemos hinos de louvor ao Senhor da glória. A terceira lição é que Cristo levou sobre si mesmo os nossos sofrimentos. Em Romanos 8,17 a palavra diz: olha, se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glórias a Deus. Em Filipenses 3,10, a palavra nos ensina para conhecer o poder da ressurreição e da comunhão, né, nos seus sofrimentos, conformando-nos com Ele na sua morte. E finalmente, em Isaías 53, esse versículo fantástico, né? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre o seu madeiro. O próprio Cristo nos alerta em João 16,33, já lembro, vou reler: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não podemos permitir que as dores e os sofrimentos paralisem nossas vidas. Tenhamos bom ânimo. Levantemo-nos e caminhemos em frente. Em frente. Tocando em frente. No fim da jornada, Cristo nos aguarda. Quarta lição: nosso sofrimento pode destruir o orgulho e produzir paciência e humildade. A palavra de Deus em Deuteronômio 8, 1-5 nos diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos,
para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais não conheciam, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como o homem disciplina teu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Magnífico, né, minha gente? Fantástico. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Meus amados, minhas amadas, humildade e paciência nos colocam em posição de poder ministrar a outros da mesma forma que Jesus o fez aqui em 2 aos Coríntios 12, 7 a 10. E é bom lembrar também de um outro herói bíblico fantástico, José, no Egito, né? José, depois de ter sido vendido por seus irmãos, ficar preso injustamente, superou todo o sofrimento e se tornou um homem vencedor. Depois de todo o calvário pelo qual foi submetido, agora, quando ele já estava forte, poderoso, o segundo em comando no Egito, né, ele se dirige a seus irmãos e diz assim: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, versículos 4 e 5. José tinha entendido que para a conservação da vida ele passou por todo aquele sofrimento. Não havia espaço para orgulho, vingança ou tristeza, mas era hora de celebrar a vida. E é um quinto e talvez o mais importante motivo, né? A mais importante lição a ser aprendida. Eu e você não estamos sozinhos, né? Por serem fiéis a Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados em uma fornalha pelo rei Nabucodonosor. No entretanto, o rei se espantou e se levantou depressa, falando aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. O rei disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer dano algum. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Está lá registrado em Daniel 3, versículos 24 e 25. Então, amados, seja qual for a fornalha que possa representar o nosso sofrimento, o Filho de Deus está junto de nós. Ele quer entrar nos nossos corações e ele prometeu, e ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos tempos. Hoje estamos vivendo num mundo assolado por uma pandemia terrível, né?
até o dia de hoje, mais de 30 mil pessoas, 30 mil brasileiros já haviam morrido só no Brasil. Dados oficiais, é possível que tenham morrido mais. Centenas de milhares foram acometidos da doença. Muitos desses na forma grave. Passaram um tempo grande em UTIs, né? Então, meus amados, nós temos que estar preparados para uma guerra espiritual. Nosso inimigo é implacável, é impiedoso, por isso devemos ser sóbrios e vigilantes em todas as circunstâncias da nossa vida. Aprendemos que Deus permite frequentemente crescimento e mudança através de sofrimento. Nós, de toda a sociedade humana, precisamos aprender que o foco das nossas vidas deve ser a busca pelo nosso Deus. As aflições desse mundo não podem nos tirar a vida eterna, não podem nos tirar a salvação. A nossa terra prometida é a salvação, é a Jerusalém celeste. É hora da igreja ser diferente, é hora da igreja mostrar que nós estamos continuamente voltados, com foco absoluto, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Todo louvor ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É momento de compartilhar o conforto de Deus, né? Glórias a Deus. Foi muito difícil fazer esse vídeo. Não vou falar por quê, mas foi muito difícil. Mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus.